Ser a figura estranha do resenha é algo, para mim, todas as semanas muito desafiador, mas existem alguns agentes facilitadores. Pessoal, tudo jóia? Eu sou o André Plihal, repórter, sempre repórter e apresentador nas muitas horas vagas. E hoje eu estou participando aqui com vocês no In Off. Bom, eu ingressei no jornalismo totalmente por acaso. Eu, naquela fase crítica e muito precoce, eu acho sempre muito cedo de escolher o que você vai fazer na tua vida profissional aos 16, 17 anos, não fazia ideia do que fazer. Eu sempre fui um cara muito comunicativo, gostava bastante de falar, meio aparecido de vez em quando. Mas, para você ter ideia, a primeira faculdade, o primeiro vestibular que eu prestei foi para economia. Entrei na faculdade, fiz 1 hora de aula, saí, nunca mais voltei. Aí depois de 6 meses, aquela coisa de cursinho, acho que foram 2 semestres na verdade. E aí no final de 94 eu prestei comunicação na FAAP. E a partir daí que as coisas começaram a efetivamente acontecer na minha vida. E aí, de uma maneira muito rápida. No primeiro semestre da faculdade, eu já estava trabalhando na Rádio Bandeirantes, isso em 95. Comecinho do segundo semestre, na verdade, agosto de 95. E também foi por acaso ser no departamento de esportes, no segmento esportivo. E aí foi um feliz acaso, porque eu sempre fui doido por esporte. Doido. Sempre consumi muito, vi muito, fui muito a jogos, tal, especialmente de futebol. E aí, quer dizer, uniu as duas coisas, o falador, o aparecido, com o cara que adorava esportes. Eu acho que o bom jornalista é aquele que entra na porta escrita, que está escrito não entre, né? Tem que ser carudo, isso que eu quero dizer. Nesse começo de segundo semestre da faculdade, o Alexandre Hércules, que exercia um cargo de chefia na Rádio Bandeirantes, ele foi até a FAAP colher assinaturas para não obrigatoriedade da Voz do Brasil. E aí eu fui um dos caras que assinei, acho que todo mundo lá assinou, e perguntei para ele se tinha estágio na Rádio Bandeirantes. Ele me respondeu que achava que não, tal, mas me deu o cartão dele acho que no dia seguinte eu telefonei para ele. Ele me respondeu prontamente que tinha uma vaga para o esporte, se essa vaga me interessaria, mesmo ainda eu estando numa fase de engatinhar na faculdade, muito comecinho mesmo, muito verde, muito cru, se me interessaria. Eu disse que sim, fui lá conversar com o Sérgio Cunha, que era o chefe de esportes da Rádio Bandeirantes, e no dia seguinte já estava trabalhando. E aí foram 3 anos entre Rádio Bandeirantes e Canal 21, foi a minha primeira experiência em televisão. O Canal 21 era um canal UHF do Grupo Bandeirantes, e aí eu fazia, a minha estreia na televisão se deu de um jeito bem especial e diferente. Foi ao vivo, sem piloto nenhum, sem teste nenhum. O único teste acho que eu fiz na frente do espelho. E aí eu passei a fazer durante mais de um ano um link diário, foi uma estreia ao vivo, e eu passei a fazer esse quadro, que era sempre num restaurante, em algum ponto da cidade, na maioria das vezes um restaurante, com algum atleta, dirigente, treinador. Era um esquema de permuta, a gente ia até o restaurante, fazia esse link, recebia o convidado, acho que falava o nome do lugar que a gente estava, tal, almoçava na Vascola, engordava bastante nesse período, eu engordei muito, mas assim como primeira experiência em televisão foi algo muito rico, porque foi na marra mesmo, e era um esquema meio mambembe, assim, sabe, a gente tinha uma estrutura muito pequena, a ponto de eu tinha uma saveirinho preta. Eu ia buscar os convidados na casa deles muitas vezes com o meu carro. Os recursos eram super restritos.
Então eu me lembro do Gustavo Borges, na época medalhista olímpico, 4 metros de altura, apertadinho ali na Saveiro, Marcelo Negrão do vôlei, a mesma coisa, vários caras, Antônio Carlos, zagueiro de futebol, esses caras todos que já pararam de jogar, já pararam enfim, já se aposentaram da carreira de atleta, mas foi super legal, foi na raça mesmo e era meio que fazer o rádio na TV, porque realmente rádio te dá uma embocadura, eu tive também experiências na Rádio Bandeirantes de microfone, o rádio te dá uma embocadura e uma capacidade de improvisação muito grande. E isso nem dá para dizer que eu transportei para a TV, porque era uma coisa simultânea. Eu aprendia nos dois veículos, na rádio e na TV. E foram 3 anos de 90, foram 3 anos de Rádio Bandeirantes, entre o Canal 21 e fazendo microfone na rádio, 1 ano e meio, 2, até eu vir para a ESPN. Mas assim, como escola, foi espetacular. Assim, eu nunca tive uma inspiração, uma grande inspiração, assim, um farol absoluto, quero ser igual a esse cara. Eu adorava o Lucas Mendes fazendo reportagem, o Ernesto Palha, que até hoje é repórter, um texto primoroso, o Lucas Mendes também. Assim, meu contemporâneo, assim, talvez que eu mais tenho até hoje identificação, é o Pedro Bassan. Aliás, ele contribuiu muito para eu estar na ESPN, ele e o André Kfouri foram os meus... eles fizeram a minha propaganda aqui, na época pro José Trajano. O Bassan também é um cracaço, escreve muito. O Flávio Gomes era um cara que eu gostava muito de ouvir na época na rádio Jovem Pan, um cara completíssimo, um jornalista muito, muito bom. E aqueles caras que, Trajano, Juca Kfouri, são caras que eu sempre olhei com uma atenção especial, eu sempre coloquei ali um olhar especial. Ser a figura estranha do Resenha é algo, para mim, todas as semanas muito desafiador, mas existem alguns agentes facilitadores. Primeiro, a clara cancha experiência que a rua e os 20 anos de rua me proporcionaram, me deram. Segunda coisa que facilita bastante, eu convivi com esses caras todos na rua, todos os caras que participam do Resenha foram em algum momento ou em vários momentos entrevistados por mim, quer dizer, já existia uma relação que, claro, se estreitou também, mas quer dizer, me permite que eu dialogue de igual para igual, mesmo sendo um perna de pau, não tendo conquistado nenhum título, e perto deles, enfim, incomparável em termos de popularidade, de importância para o esporte, e eu nem tenho a pretensão de me equiparar, nenhuma. E acho que até por isso eu também tomo bastante cuidado para o meu tom não ser forçado, não ser o boleiro, sem querer diminuir a palavra boleiro, ou quem é boleiro. Mas assim, eu tenho que me colocar como apresentador, e no caso do Resenha, no caso específico do Resenha, o apresentador é apenas um fiozinho, inho condutor, para a coisa não se perder. O programa embora não pareça, e é bom que não pareça, porque ele tem que parecer soar espontaneidade, mas ele é todo roteirizado, e eu tenho que fazer como um grande jogador cerebral de meio campo, mesmo sem nunca ter sido em campo, mas só realmente 2 toques na bola. O show é dos caras. E também é óbvio que o jogador, o ex-jogador, saca quando aquela coisa, o jeito de falar do apresentador, de quem está ali na minha função, é forçado. Pô, o cara, e eles são os primeiros a chamarem essa figura de o boleirão. Então eu definitivamente não quero ser o boleirão. Eu já fiz umas 300 perguntas que o entrevistado não gostou. Já fiz umas 300 perguntas que o entrevistado gostou, não porque estava
elevando o cara, mas porque ele achou a pergunta bem sacada, bem escrita. Isso é a coisa mais normal na vida de um repórter, né? Isso acontece praticamente todos os dias. E é engraçado que, aí eu acho que os causos sempre chamam mais atenção. Um dos meus grandes amigos assim, do esporte hoje é o Muricy Ramalho. A primeira grande patada que eu tomei na vida, como repórter, ainda Foca, lá no Canal 21, 96, acho, no torneio Rio-São Paulo. São Paulo tomou um vareio, a primeira passagem do Muricy como técnico de São Paulo, tomou um vareio do Flamengo no Morumbi, Romário deitou e rolou no São Paulo. E eu fiz aí uma pergunta, não teve nada demais, mas ele estava obviamente nervoso com a cacetada que tinha tomado e descontou no Foca. O cara veio pra cima, assim, eu segurei a onda bem e tal. Mas você vê, eu nunca, isso é de verdade mesmo, não estou falando da boca para fora, não é papo furado não. Eu nunca deixei de fazer uma pergunta por medo da reação do entrevistado. Eu acho que isso é importante. Eu nunca, na gíria boleira, nunca pipoquei para nenhum entrevistado. Acho que isso é meio que condição assim, para o repórter. Ele não pode se importar se o cara vai ficar muito bravo com ele por causa de uma pergunta. Se você está apertando demais o cara. Mas também, eu nunca fui sacana em pergunta. Porque tem pergunta sacana, lógico. Eu sempre tive... Se eu fui, não foi intencionalmente. Foi por acaso. Foi sem imaginar que fosse provocar em quem escutou a minha pergunta, em quem tinha que responder a minha pergunta, uma reação distinta, uma reação anormal. A minha dica para quem está querendo seguir esse caminho é que não pense tanto no sucesso que você pode fazer, no quão conhecido você pode eventualmente ficar. O produto do jornalista não é ele, o jornalista, é o que ele transmite, a história que ele conta. Ele estar na história só numa situação muito especial. O jornalista tem que contar a história. O jornalista não tem que ser famoso. O jornalista não tem que pensar, sonhar em dar autógrafo na rua, em tirar fotografia na rua. Não. A missão do jornalista é sair da casa dele de manhã, contar o que ele viu para milhões de pessoas, isso é muito legal, da melhor forma possível, da forma mais criativa, mais plástica, mais real possível, sem que ele seja a notícia, de novo é bom sublinhar isso, e voltar para casa realizado com o que fez. Isso é realização de verdade, e isso não passa em 2, 3 anos, porque o super sucesso, ainda mais nesse mundo de hoje, que a gente já falou tanto, passa num estalo. As histórias que você contou, elas não tanto para você, porque eu te disse mesmo que eu esqueço uma porção de coisas que eu fiz, mas se a história que você contou naquele dia tornar-se imortal na memória, na cabeça de uma pessoa, das milhões que viram aquilo, já super valeu.